porque eu não consigo ver as pessoas, mas eu espero que você me ouça com amor. Eu essa semana, eu estava estudando um pouquinho da palavra, e eu estou novamente lendo os evangelhos do Senhor, e eu me peguei num texto, num versículo específico, do livro de Lucas, no capítulo 17. Se você trouxe tua Bíblia, abra comigo no livro de Lucas, no capítulo 17, eu quero compartilhar com você o versículo 32. Você vai dizer, pastor, mas não faz sentido. Talvez não, eu te peço então paciência para junto comigo tentar chegar onde eu penso que Deus pode nos levar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Lucas 17, versículo 32. Ele diz assim para nós, muito simples, ele diz assim: lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Senhor, em nome de Jesus, eu quero consagrar ao Senhor esse tempo que nós dispomos das nossas vidas para receber vida verdadeira do Senhor. Eu te peço, Pai, que da mesma maneira que o Senhor falou comigo, que o Senhor fale aqui também com a sua igreja, e que haja, Deus Pai, convencimento, que haja confronto, que haja, Deus Pai, empolgação, que pessoas possam sair daqui entusiasmadas com a sua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor perdoe os meus pecados e que use a minha vida neste lugar para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você se lembra da história de Ló. Eu acho que na minha história eu nunca falei a respeito disso, mas olhando para o contexto que Jesus falava com os seus discípulos, e ele traz essa palavra para o coração dos meninos, dizendo, lembre-se da mulher de Ló. Isso mexeu muito comigo, porque existe um contexto atrás da história de Ló. A Bíblia ensina para mim e para você, isso está lá no livro de Gênesis, capítulo 13, nós vamos, agora não, daqui a pouco, nós vamos viajar até o capítulo 19 de Gênesis, falando um pouquinho desse cara. Mas a Bíblia conta que Ló era um sobrinho de Abraão, era um homem respeitado, um homem, na minha opinião, temente a Deus, um homem que tinha algo especial da parte de Deus. Chega um momento da caminhada de Abraão e de Ló, que Abraão recebe uma direção de Deus, que ele deveria sair da terra, da parentela, e ir para uma terra que Deus mostraria. No entanto, Ló ele leva com ele. Ló era um sobrinho, acredito eu que um sobrinho querido, e ele leva Ló junto com ele. A vida dos dois começou a ter muitos bons resultados. A vida dos dois, tanto de Abraão quanto de Ló, começa a ter resultados financeiros muito bons. Eles eram criadores de ovelhas, criadores de animais, e Abraão e Ló começam a prosperar na sua obra. Eles começam a prosperar e chega um momento que fica impraticável a caminhada dos dois. Vocês conseguem me ouvir bem aí? Fica impraticável a caminhada dos dois. Já estava gerando um certo conflito entre eles, então eles tomam uma decisão. Deus, falando com Abraão, dá a ele uma direção, e eles tomam uma decisão. Abraão chega em Ló e diz, você de agora em diante, escolha o lugar que você quer para você. Para onde você escolher, eu irei para o outro lado. Se você for para o Oriente, eu vou para o Ocidente. Se você for para o Ocidente, eu irei para o Oriente. Mas de agora em diante, nós vamos separar o nosso cuidado. Ló já tinha uma estrutura para se manter. Abraão também tinha uma estrutura que ele podia se manter. E Ló recebe da parte do tio o direito da escolha. Vocês já me viram falar esse texto, o direito da escolha. Ló olha para uma região que era chamada de Campina do Jordão. Campina do Jordão era um lugar onde existia muitas águas, muitas árvores. E quando nós falamos de água, nós estamos falando do Oriente Médio, você não pode esquecer disso. No Oriente Médio, por ano, chove em torno de 12 a 15% por ano. Nós temos chuvas de meia hora em Itajaí que dá 100%. E lá, a maioria dos lugares, eu tive a oportunidade de conhecer, o telhado é com aquela telinha que muitos colocam na janela para não entrar mosquito. Tem lugar que o telhado é com aquela tela porque não chove. E Ló olha para Campina do Jordão e diz, é para lá que eu vou. Só que há uma peculiaridade na Campina do Jordão, que Ló, quando os seus olhos se voltaram para aquela região, não parou para avaliar. A Campina do Jordão
ela era chamada a região da cidade de Sodoma e Gomorra. E nós sabemos que Sodoma e Gomorra foram cidades destruídas por Deus por causa das práticas que tinham naquele lugar. Está comigo aí ou não? Mas os olhos de Ló, ele viu a água. Os olhos de Ló, ele viu as árvores, ele viu a melhor terra. Mas em nenhum momento ele parou para avaliar que aquele lugar poderia ser um lugar perigoso. Ele olha para aquele lugar, e eu quero talvez usar a palavra ambição. E pela ambição, ele escolhe o melhor lugar, mas ele não avalia os riscos que aquele lugar poderia trazer. A Bíblia diz que eles vão para aquele lugar, que Ló vai para aquele lugar, e que ele começa ali estruturar a sua vida, montando tendas ao redor daquele lugar, chegando cada dia mais perto de Sodoma. Cada dia mais eles se envolviam mais com a cultura de Sodoma. Cada dia mais eles eram envoltos a uma cultura pecaminosa, que aos olhos de Deus aquilo já não cheirava bem. Aos olhos não cheira? Ao nariz de Deus aquilo já não cheirava bem. E aí começa a ter alguns resultados, e são esses resultados que me fazem pensar, e eu gostaria de compartilhar com você. Olhando para essa história, eu quero trazer para o contexto do nosso começo, desse início da nossa igreja. Eu ouço pastores, e eu gosto muito de ouvir pessoas mais velhas, pessoas com uma experiência muito maior, e eu não encontrei nenhum pastor desses grandes homens que são realmente homens de referência no país, que falam que a igreja é mais importante que a família. Eu não encontrei. Todo pastor, ele diz em primeira mão que a primeira igreja é a família, que se a família não estiver bem, fatalmente os resultados da sua vida lá fora não vai ser legal. A família é a boa estrutura. Está comigo ainda? A família é a boa estrutura. E na maioria das vezes aí entra para mim um contexto muito perigoso, e eu quero chamar a sua atenção, eu quero mexer com o teu entendimento a respeito disso. Muitos de nós temos uma vida onde nós focamos tudo que nós somos e temos naquilo que nós podemos alcançar. Nossa ambição, e isso tudo é lícito, eu quero que você aprenda a dosar o que eu vou dizer. Isso tudo é lícito. Mas nós muitas vezes, por ambição, esquecemos o contexto que nós vivemos e o que nós precisamos entregar para aquele contexto. Nós vamos deixando passar coisas que são fundamentais, e sem perceber, vamos expondo as pessoas do nosso maior amor, maior valor, a situações que nós não gostaríamos, que quando chega o dia do resultado negativo, aquilo vai mexer com o nosso coração. E a gente não percebe o que Ló faz. Talvez se você conversasse com ele, ele diria assim: eu vou levar a minha família para o melhor lugar. A Campina do Jordão é o lugar onde eu tenho a melhor possibilidade de desenvolver os meus rebanhos, de fazer isso crescer. Mas ele não avalia que Sodoma estava ali. E em nenhum momento ele para pensar que o local que ele estava era um lugar de muita sujeira. Era um lugar das piores práticas que eu já li na Bíblia até os dias de hoje. E era um lugar que já era realmente julgado pelas pessoas que conheciam a Deus daquele tempo. Mas os olhos estavam fechados e voltados só para aquilo que ele poderia construir. Mas ele não via os riscos que ele tinha. Olhando para isso, meu irmão, a primeira coisa que Deus chamou a minha atenção é que a ambição não é uma bússola confiável. A ambição, ela não é um fator onde eu e você podemos colocar a nossa vida pautada naquilo, porque fatalmente os nossos olhos se cegam. Eu conheço uma centena de pessoas que, numa busca desenfreada por ter uma condição financeira maior, nunca poupou esforços, ainda que isso seja de uma maneira negativa. Pessoas que não estão preocupados com aquilo que ele está gerando dentro de casa, mas preocupado com a casa que ele coloca para gerar aquilo. Eu não sei se você entendeu o trocadilho. Mas a preocupação não são os que vão usufruir da casa, mas a casa que a pessoa pode usufruir. Eu falo casa, eu quero que você viaje comigo em todas as áreas. Muitas das vezes eu me preocupo muito com a estrutura que eu vou formar, mas eu não me preocupo com quem vai utilizar as estruturas. E isso pode ser de uma forma muito perigosa para mim e para você.
porque nós devemos sim batalhar a nossa vida melhor. É claro, Deus deu a liberdade para nós devemos sim criar estratégias na nossa vida para levantar uma condição, para mudar a condição financeira e viver de uma forma melhor, mas em nenhum momento Deus anula a necessidade de cuidarmos da nossa casa. Provérbios 14, versículo 12 diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Mateus 16, 26 diz assim: de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Existe a necessidade de um equilíbrio. Você está comigo ainda ou não? Ló não pensou. Ló, quando ele pega a sua família, ele leva para aquele lugar, ele não avaliou que ele estava colocando aquelas pessoas expostas a uma cultura extremamente rejeitada pelos padrões que Deus havia deixado. Ele não percebe que a luta para ter uma estrutura melhor estava expondo a família dele a condições terríveis. E infelizmente nós sabemos que nós somos frutos de um meio. Nós vamos nos amoldando ao meio em que nós vivemos. Se nós não tivermos zelo com os princípios que Deus coloca no nosso coração, nosso trabalho pode ser aquilo que vai transformar a nossa vida. Eu conheço pessoas que tinham uma vida sensacional diante de Deus, não tinham os melhores resultados financeiros ainda, mas tinha uma vida sensacional e desenvolve um trabalho onde o meio começa a trazer corrupção para quem essa pessoa era. Eu lidei muito já na igreja com pessoas que no meio da caminhada a gente precisa tratar, porque deixou o lugar que ele estava corromper a pessoa que ele era. Ambição não é de maneira nenhuma um radar, um GPS, uma condição confiável para a nossa caminhada. Nós temos que ter olhar puro. A Bíblia diz que nós devemos ser astutos como a serpente, mas puro como a pomba. Nós devemos olhar para as coisas e olhar para aquilo que está atrás, tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Tem coisas que nós olhamos e aos nossos olhos parece não ser boa, mas na caminhada nós vamos entender que aquilo pode sim ser a melhor escolha da minha vida, e assim também o contrário. Nós precisamos olhar, porque a Bíblia nos afirma que há um plano do inimigo para destruir a minha e a sua vida. Eu não vim aqui trazer terror, mas a Bíblia diz que o nosso adversário, ele vem senão para roubar, para matar e para destruir. Não existe nada. Olha, o som é nosso ou é de fora? Não é nosso, né? Menos mal. Se fosse aqui eu ia ficar preocupado. Ainda bem que é lá fora. Mas nós olhamos para tudo isso e isso me chamou muita atenção, porque o que eu estou dizendo, talvez eu não tenha sabedoria para passar da maneira que você entenda, mas é natural nós olharmos para essa situação e na hora pensarmos em famílias que você conhece, que se perdeu por causa do olho grande para as coisas desse mundo. Nós sabemos que é natural. Eu vou dizer para você, e eu quero ter a liberdade de dizer, talvez na sua vida hoje, a sua luta para ter uma vida melhor já tem deixado de lado as pessoas mais importantes da sua vida. Você já não tem tempo para sua mulher, você não tem tempo para os seus filhos, você não tem tempo de honrar as pessoas que compartilham dos melhores, mas também dos piores momentos da sua vida. Nos dias de maior dificuldade da minha vida, as pessoas que choraram comigo de verdade eram aquelas que estavam próximas de mim. Eu tive muita gente que se compadeceu, que esteve comigo. Eu teve gente que foi na minha casa orar comigo em momentos de enfermidade. Mas as pessoas que passaram por toda a tortura de uma depressão junto comigo foram meus filhos. Eu já disse aqui na igreja que um dia onde eu fui tremendamente impactado por Deus foi quando, numa crise de pânico profunda que eu estava tendo, eu não tinha noção do que eu estava vivendo em cima da minha cama, mas eu olho do lado, Vinícius, meu filho, ele está sentado aqui, nessa lateral da cama, onde eu estava, e quando eu olho para o outro lado, o Henrique, meu outro filho, estava sentado junto, e os dois oravam comigo, em cima daquela cama. Aquele dia foi um dos melhores e um dos piores dias da minha vida, porque eu sabia que aquela depressão, a culpa era minha. Eu não tinha cuidado da minha vida, eu não tinha zelado da minha saúde como eu deveria, e cheguei até uma condição daquela.
Mas eles eram aqueles que choravam todos os dias, eles eram aqueles que todos os dias oravam pela minha vida. Eu sei que tem gente aqui que também orou, não entenda errado o que eu estou dizendo, mas aqueles que compartilharam 24 horas por dia eram eles. Há um compromisso da minha parte para com esses meninos, para com a minha família toda. Eu me lembro de uma cena que eu estava igual um retardado mental, sentado no fundo da minha casa, olhando para o portão, e eu balançava na cadeira e dizia assim: vai chegar alguém para conversar comigo. E hoje eu lembro da cena, dou risada. Mas eu disse, vai chegar. Eu dizia, em 10 minutos alguém aperta a campainha, em 5 minutos. E eu fui ficando naquela cena, em nada de ninguém chegar. Quando eu olho na janela da cozinha, minha mãe em prantos, chorando pela janela, olhando para mim naquela situação. E nessa hora vinha a realidade no meu coração. Olha a situação que eu cheguei, mas eu nunca estive só. Eles sempre cuidaram de mim, e eu tenho certeza no que eu vou dizer. Nos piores dias da sua vida, a sua família sempre esteve do seu lado. Talvez você não tenha todas as pessoas que você gostaria, mas sempre teve alguém que disse para você: conta comigo, eu estou aqui para te ajudar. Sempre teve. Quando eu olho para isso, eu entendo que há necessidade sim de dar uma boa vida, uma vida melhor para os meus familiares, mas eles são mais importantes do que tudo aquilo que eu posso conquistar. Eles são as maiores, o melhor presente que eu já conquistei na minha vida. E eu afirmo para você, a sua família é a melhor estrutura que você tem e a única que você deve investir toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você está comigo ainda? E eu quero dizer para você que na história de Ló tem uma outra situação que me assusta profundamente. Abra lá Gênesis 18, por favor, do versículo 20 até o 33. Abra lá que eu vou ler no Data Show junto com todo mundo. A segunda coisa que mexe comigo é: quem não influencia, ele é influenciado. Quem não vive a sua vida para influenciar alguém, ele vai ser influenciado de alguma forma. E a palavra diz assim: disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo junto com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda não destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que ali estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, se não agirás com justiça, o juiz de toda a terra. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Eu vou até aqui. Deus, quando olha para Sodoma e vê aquela podridão, Deus chama Abraão e fala: eu vou descer, eu vou até lá, vou avaliar e eu vou destruir aquela terra. O que eu quero chamar a atenção é que Deus precisava falar com Abraão. Você acha que Deus tinha necessidade de vir e conversar com Abraão sobre o que ele ia fazer? O soberano sobre todas as coisas tinha necessidade? Quem está comigo? Dá um sinal para ver se está vivo. Você está vivo. Ele não tinha necessidade nenhuma, mas Deus chama Abraão e olha a ousadia desse homem. Abraão olha para Deus: nunca na vida que o Senhor vai fazer uma coisa dessa. E se tiver 50 justos, irmão, leia depois o capítulo 18 até o final, você vai ver que ele faz uma sabatina de números com Deus. Deus fala: não, se houver então 50 justos, eu não destruo a cidade. Aí ele olha e fala: ok, mas então se tiver 40, ele fala: você tem razão, se tiver 40 eu não vou destruir. Ele chega a 10. Ele chega a 10 e Abraão articulando com Deus, justificando pessoas com Deus, ele dizendo: pai, mas se tiver 10, Deus para de discutir e fala: se tiver 10 pessoas, eu não vou destruir a cidade. 10 pessoas. E aí a Bíblia diz que ele manda 2 anjos, esses 2 anjos vão ter com Abraão, e ele decide que é preciso destruir a cidade, porque não havia 10 justos
naquele lugar. Mas o que eu quero trazer você, Ló estava onde? Eu comecei dizendo que ele escolheu a Campina do Jordão, e que a Campina do Jordão era a região de Sodoma e Gomorra. Aonde Ló estava nesse momento, quando Deus queria destruir aquela região? Fala Sodoma. Sodoma, vocês estão comigo, eu tenho certeza. Ele estava em Sodoma, mas um homem de Deus, que no começo da história ele era tratado como homem de Deus, não fez conta para o Senhor. Abraão fala, mas se houver 10 pessoas, eu imagino os olhos de Deus passando, ali está o João, ali está o José, ali está Ló, ali está a mulher de Ló, as filhas de Ló. Não, vou destruir porque está todo mundo no mesmo saco. Mas Ló era um homem de Deus, criado nos princípios do Senhor. Ló foi um homem que Deus deu a ele a liberdade de escolher. E na hora de Deus fazer um julgamento sobre as pessoas que se iam ou não destruir aquele lugar, a vida dele já não fazia mais conta. Porque lá atrás, Ló faz uma escolha, ele fala, nossa, Campina do Jordão é uma boa ideia, mas aqui ainda era um homem de Deus, e ele vai para a direção da Campina do Jordão, aonde tudo que estava ao redor de Ló era sujeira, era hipocrisia, mas naquele lugar ele constrói a vida dele, e a gente se transforma naquilo que a gente adora. A vida de Ló foi sendo influenciada de tal maneira naquele lugar, que quando Deus foi avaliar os corações, o dele já estava sujo, Alfredo. O dele já não era mais um coração de um filho, de um servo, de um herdeiro da terra, de alguém que foi colocado diante de uma divisão de tribos. Ele já não era mais, porque aquele lugar tinha sido para ele um lugar de refúgio, e talvez eu não encontrei nenhum versículo na Bíblia dizendo que Ló praticava coisas ruins. Eu não encontrei na história de Ló algum versículo que diz que ele fazia coisas erradas, mas quando eu simplesmente não faço o que é certo, eu já estou jogando o jogo daqueles que estão lá no mundo. A Bíblia diz que Deus manda os anjos destruir aquele lugar, porém Abraão ainda toma uma decisão. Abraão vai, chama Ló e fala para Ló, vem cá, Deus veio falar comigo. Ele vai destruir Sodoma e Gomorra, vão vir 2 anjos, vão passar o carro naquele lugar e vai acabar com tudo. Ele quer exterminar essa região, ele não quer que isso exista mais. Aí Ló chama a mulher dele e fala para a mulher dele, reúne os moleques, que não era moleque, era menina, reúne as meninas, chama os genros, porque elas já estavam namorando. Você vai ter que pensar no que eu vou dizer agora. Ela já estava namorando, e quando chama, reúne a família, Abraão fala, olha só, Deus vai destruir tudo. Ló dá amparo para aquilo que ele está dizendo, e fala, nós temos que reunir as nossas coisas e ir embora daqui. A Bíblia diz que os genros de Ló, eles eram de Sodoma. Quando Ló fala isso, os genros começam a tirar sarro dele. Eu falei, esse cara é um alucinado. Como que Deus vai destruir essa cidade? E ele é colocado numa situação de ridículo naquele momento. As filhas de Ló se encantaram com homens de Sodoma e começaram a se envolver com homens de Sodoma. Eu vou fazer um trocadilho. As filhas da igreja se apaixonaram por homens do mundo e não tinham no coração dessas meninas da igreja converter aqueles homens à palavra de Deus. Nunca houve da parte delas a intenção de gerar naqueles homens um coração apaixonado por Deus, porque quem não influencia é influenciado. Meu irmão, quando eu e você estamos plantados num lugar, nós não estamos por acaso. Se a sua vida é por acaso, tem algo errado com você. Se você aceita ir para o seu local de trabalho e não ter a oportunidade de alguma maneira ministrar o coração de alguém com o amor de Deus, tem alguma coisa errada. E eu vou te dar uma notícia horrível: se você não influenciar, você vai ser influenciado por aquele lugar. É assustador para mim imaginar que Abraão recebe de Deus, porque Abraão tinha relevância com Deus, Cleide. Abraão tinha relevância, tanto que Deus chama Abraão para conversar, Gledson. Ele fala, eu quero falar com você, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu imagino a cabeça daquele tio dizendo, meu sobrinho está lá com a família dele. Foi uma escolha dele, ok, mas ele está lá. E isso, ele estando naquele lugar, de maneira nenhuma fez Deus desistir de destruir Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que chove fogo
enxofre sobre aquele lugar e aquele lugar é todo destruído. Você precisa pensar, se você tem estado em alguns lugares que você não tem tentado influenciar, de alguma maneira você vai ser influenciado. E talvez toda a unção que foi colocada sobre a sua vida, e eu quero exagerar, talvez a bênção que Deus te deu para te dar aquele lugar para trabalhar, você nunca recebeu, eu preciso falar isso, você nunca recebeu um emprego para pagar suas contas. Todas as vezes que você orou a Deus e pediu a Deus que te colocasse num lugar, Ele não te colocou para dar uma miséria de um salário. Não foi para isso que Ele te colocou para influenciar pessoas. O salário é uma consequência. Deus nunca vai colocar um filho ou uma filha dele num lugar por causa de um dinheirinho. Você pode orar ao Senhor e dizer: Pai, abre portas de emprego para mim. Eu acredito que Deus escuta do céu, mas Ele de lá está pensando: estou colocando um evangelista, eu estou colocando um servo, uma serva minha para atuar naquele lugar, e por causa disso eu vou liberar um pouco daquilo que Ele já tem comigo no céu. Porque nós não temos dificuldade financeira, meu irmão. Deus só não liberou ainda a poupança, que é um investimento a longo prazo. Nós não temos problema financeiro. O que nós temos é um pai que ainda entende que o nosso coração não está preparado para receber tudo aquilo que nós temos na mão. Nunca houve problema financeiro no céu, Pedro. Nunca houve. Nunca houve da parte de Deus uma mão fechada que não libera a bênção para os seus filhos. Nunca houve. O que há são corações corruptíveis. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Está comigo ainda? Deus não divide a glória dele com ninguém. Jamais Ele vai abrir as mãos para mim e para você, para que eu e você se perca no dia de amanhã. Jamais. O que tirou Ló da presença não foram as pessoas que erraram. O que tirou Ló da presença não foram atos que foram feitos contra ele, por ele ter escolhido a melhor terra. Abraão nunca levantou sua voz. Não foi. O que tirou Ló da presença foi ele se permitir ser influenciado por uma cultura podre, que era a cultura de Sodoma e Gomorra. Por ele não ter a atitude de se posicionar dizendo: ei, eu tenho um Deus, eu tenho um pai, e meu pai não concorda com isso. Foi isso que destruiu aquele menino. Foi isso que fez aquilo ser destruído na história. Mas aí tem problemas que são muito mais sérios envolvidos com isso. Eu comecei dizendo: lembre-se da mulher de Ló. A Bíblia diz que quando vai iniciar a destruição de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que eles correm. Eu crio na minha cabeça uma estrada no meio do deserto, aquela cidade distante, algumas luzes, algumas bolas de fogo já caindo sobre aquele lugar, e eles correndo, e a ordem era: não olhe para trás, corra. E eu imagino Ló correndo, as meninas de Ló correndo, os genros ficaram para trás. Eu imagino eles correndo, e eu imagino a mulher de Ló dizendo assim: mas a minha casinha, mas as minhas coisinhas que eu deixei, mas aquilo que aquele lugar me deu. Você está comigo aí? Está entendendo onde eu quero chegar? Eu imagino ela dizendo: mas de tudo que eu construí, Deus dizia: eu estou salvando a sua vida, corre, aquele lugar é sujo, tudo que tem naquele lugar não presta. Mas o coração daquela mulher estava ligada naquele lugar imundo, e na mesma hora, quando os olhos se voltam, ela é transformada numa estátua de sal, e ali a vida daquela mulher é ceifada. Quando eu ouço alguém dizendo que nós temos que nos livrar de algumas coisas, irmãos, talvez aquelas coisas nos ofereçam algumas situações que aparentemente são boas, mas não existe nada no lugar onde Deus não está, nada da coisa mais simples à mais sofisticada que seja a bênção para a sua vida, nada. Se os ambientes que você frequenta não são ambientes onde Deus está, naquele lugar não tem nada que possa te ajudar a ser melhor na sua história, nada. Aquilo tudo tem que sair da sua vida, tem que ser radical, é zero. É zero, eu não quero mais, pronto e acabou. Eu tenho que sair disso. Eu não posso mais viver olhando para aquela situação. Eu imagino Abraão olhando de longe, vendo aquela mulher, e no coração dele: isso é meu, não está na Bíblia. E no coração dele dizendo: não olha, esquece aquilo lá. Deixa esse mundo que você viveu para trás. Esqueça aquele tempo que para alguns talvez tenha sido bom. E eu já ouvi de pessoas assim, dizendo: pastor, quando eu estava no mundo perdido, parece que as coisas eram mais fáceis. Que vontade de dar uma porretada na cabeça dessa pessoa.
Quando eu estava lá fazendo coisas erradas, quando eu estava lá usando droga, vendendo droga, fazendo coisas ilícitas, parece que ela é mais fácil. Cala a boca, você não sabe o que fala. Pelo amor de Deus, não permita que Satanás ponha esse tipo de pensamento em você. Lembre-se da mulher de Ló. Aquilo que ficou num lugar sujo e impuro, é lá que ele deve permanecer. A sua vida não está mais naquele lugar. Se você se corrompe dessa forma, eu tenho uma notícia horrível para você. Lugar de impureza é lugar de fogo e enxofre de Deus. Seu lugar não é ali. E eu quero encerrar, e eu prometo, família nunca é uma moeda de troca. Nunca é. Abra para mim Gênesis 19, Fran. Gênesis 19, do 1 até o 8, por favor. Diz assim: respondeu o Senhor. Não diz assim não. É o 19, do 1 até o 8. É? Não, esse é Gênesis 1, versículo 1. Eu queria o 19, do 1 até o 8. Está quase lá. Chegamos. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra, porque ele reconheceu que ali eram homens de Deus, e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me até a casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite, e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles, e finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles assim comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de todas as partes da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Isso é assustador. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-la para que vocês façam com elas o que lhes bem entenderem. Até aqui tá bom. A prática desses homens, a proposta que esses homens fazem para Ló, quando ele fala: traga os 2 anjos para fora, que nós vamos abusar deles. Esse era o maior problema de Sodoma e Gomorra. A cidade tinha impureza de tudo que é tipo, de todas as formas. E eles chamam e falam: traz esses 2 que nós queremos abusar deles. Nós queremos ter com eles relações impuras, ilícitas. Nós queremos. Aí entra para mim a parte mais desesperadora. Ló olha para aqueles homens, e eu imagino que Ló via aqueles homens com grandeza. Eles entendiam que eram homens de Deus. Mas Ló olha para aqueles homens e fala: não faça isso com eles. Eu tenho 2 filhas, pega as 2. Faça das minhas filhas o que você quiser. Meu irmão, a última coisa que eu quero compartilhar com você é que família não é moeda de troca. Pessoas não são moedas de troca. De maneira alguma eu posso usar a minha família para levar vantagem sobre alguma situação. De maneira alguma eu posso usá-los da minha casa para que de alguma forma eu seja liberto, ou seja livre, ou eu saia por cima de uma situação. Pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. A gente não percebe, me perdoe eu falar com tanta liberdade, mas quantas vezes a gente usa a nossa família como escada? Quantas vezes nós permitimos que a nossa família seja de alguma forma usada para trazer alguns livramentos? Eu vou usar um exemplo básico, simples. Poxa, eu não vi você na igreja semana passada. Ah, minha mulher não estava boa. A minha família não estava legal. Eu tenho amigos que já deu doença para a esposa.
E ela não estava doente. Só para justificar, falta um culto, você não precisa justificar. O dia que não der para você vir, que Deus abençoe. Tem no online, tem num monte de forma. Você não precisa enganar. A gente não precisa usar ninguém de escada para livrar aquilo que eu não tive atitude para fazer. A gente não precisa. Olha o desespero desse homem. Pelo amor de Deus, no meu coração não havia mais amor pela própria família. Porque nem Deus nunca pediu para que de alguma forma alguém fosse oferecido em sacrifício para que ele fosse engrandecido. Deus nunca pediu sacrifício. O que Deus pede é que pessoas continuem conhecendo o amor dele, só isso. Pessoas que levem pessoas a conhecer o amor. Olha a situação que chega à vida desse homem, ao ponto de olhar para a família e ela não ter mais valor, e eles poderiam até dizer no final: eu fiz isso para proteger as coisas de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim: você acha que Deus precisa da tua ajuda? Você acha que Deus precisa da tua ajuda para proteger alguém em nome dele? Foram 2 anjos para destruir todas aquelas 2 cidades. Dois em forma de homem. Foram 2 anjos. Deus não precisa que eu arrume desculpa nenhuma para minha falta de compromisso. Não precisa. Eu nunca vou precisar inventar uma história, levantar uma situação sobre alguém dos que estão comigo, para poder ajudar a Deus. Não é necessário. Não é preciso. Nós precisamos cuidar, meus irmãos. 1 Timóteo capítulo 5 diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua casa, a sua fé já é negada. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua casa, já negou a fé. O primeiro lugar que nós precisamos cuidar é dos que estão dentro da nossa casa. Quando a minha casa estiver sólida, eu estou falando de uma casa sólida, eu não estou dizendo que numa casa não tem desafios. Eu não estou dizendo que numa casa não existe diferença de entendimento entre pessoas, não existe divergência de sentimentos entre pessoas, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de compromisso. Eu estou falando de gente que lute pelas pessoas que estão dentro da sua casa. Eu estou falando de gente que coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, porque se não for assim, a sua vida vai ser sempre debilitada em alguma área. Se Deus não estiver em cima de todas as coisas, sempre vai faltar alguma coisa para mim e para você. Sempre vai ter algo na sua vida que você não é completo de verdade. De hoje em diante eu tenho um desafio, um pedido para cada um de vocês que aqui estão. Antes de olhar para fora da sua casa, olha para dentro dela. Olha para dentro, olha os que estão junto com você. Antes de você olhar para qualquer situação lá fora, ou buscar alcançar qualquer situação lá fora, tenha um acordo com aqueles que estão dentro. Antes de você dizer assim: eu vou deixar a minha família hoje porque eu preciso ir para a igreja sozinho, eu ouço assim dizer: não, se fulano não quer, problema dela. Ei, tem algo errado aí. Tem algo errado aí, isso não é de Deus essa frase. Se fulano não quer, claro, você precisa buscar, é óbvio. Mas tem algo errado acontecendo no ambiente familiar. Alguma coisa no evangelho que você serve, ou no evangelho que você pratica, não tem encantado os olhos do Senhor. A pergunta é: se hoje Deus viesse em Itajaí, encontrasse um profeta e dissesse: sai com tudo que é seu, porque eu vou destruir essa cidade. E se esse profeta fosse ousado e perguntasse a Deus: Senhor, se não houver 50, se lá houver 50 pessoas, o Senhor ainda assim vai destruir a cidade? A sua casa entraria na conta positiva de Deus? Aquilo que você chamaria a atenção de Deus? O Deus que você busca, ou a maneira que você busca a Deus, de alguma forma tem tido comunhão com a vontade de Deus para você? Essa é uma pergunta que você tem que responder. E eu não quero exposição, eu quero que você pense. Quando Deus chama Abraão, a família de Ló estava na lista de quem ia morrer.
E Ló era um homem do coração. Segundo, era alguém que estava andando com Deus. Era alguém que de alguma forma tinha uma estrutura. Eu vou dizer que Ló era criado na igreja. Ló era de berço evangélico. Mas quando ele se colocou num meio de corrupção, ele se corrompe também. No meu coração eu tenho uma oração para fazer essa noite. Que todos nós, sem exceção, deixemos uma velha história e comecemos a construir uma nova história onde a vontade de Deus é primordial dentro da minha casa. Se hoje o que você busca é ter um centavo a mais, eu vou dizer uma coisa triste para você: você vai conseguir um centavo a mais, mas nunca vai conhecer o que é a abundância de Deus. O que é a abundância para você? É acúmulo de bens? Eu tenho bens acumulados e tenho uma família despedaçada. Eu tenho bens acumulados e tenho uma família que é um pé de guerra terrível. Eu tenho um emprego que pode me dar uma estrutura financeira muito boa, mas já faz tempo que eu não tenho uma mesa com a minha família, uma mesa de amor. Já faz tempo que eu não consigo sentar com as pessoas dos meus e ter com eles uma conversa sem ter um motivo. Do que você está falando? Eu só reúno a minha família quando tem uma festa, porque fora disso a família não tem prazer em estar junto comigo. Se tiver um churrascão regado a muita cerveja, que é para dar uma animada e todo mundo fica bom, todo mundo fica legal, eu não consigo reunir minha família. Quando todos estão juntos, o que nós temos é contenda, briga, dissolução. Não há no céu, escute com amor o que eu estou dizendo, não há no céu um plano para você que não seja voltado a tudo aquilo que Deus escolheu para a sua vida. Qualquer outro plano que nós traçarmos aqui na terra são planos nossos, só nossos. Mas se Deus não estiver nesses planos, talvez a gente esteja mudando para Campina do Jordão. Talvez nós estamos arrastando as nossas coisas para aquele lugar sem perceber. Há muitos anos atrás, quando eu saí de um ambiente onde eu não era uma pessoa, eu era um número, eu tinha no meu coração que eu nunca mais voltaria para aquilo. As pessoas me julgavam pelos resultados que eu tinha, não pela pessoa que eu era. A pessoa que eu era nunca foi levada em conta. Eu lembro de um dia, eu dentro de um dos bancos que eu trabalhei, o presidente daquele banco estava lançando um produto do banco. Nós estávamos ali em 400, 500 pessoas. O presidente catou o microfone e disse assim: quem de vocês aqui tem esse produto que nós estamos lançando? Umas 20 pessoas levantaram a mão e disse assim: eu. Aí ele falou: ok, quem não tem fica de pé. Eu não tinha, eu não fazia a mínima ideia do que era aquilo. Quando eu fiquei de pé, ele falou: todos vocês estão demitidos. Só as 20 pessoas permanecem aqui no local. Eu olhei para aquela situação e falei: meu Deus, o que é isso aqui? Eu nem comecei a usufruir do que esse trem pode me dar, já estou sendo demitido. Porque para aquele banco o que valia eram os números e aquilo que eu absorvia daquele lugar. Ninguém nunca sentou comigo para perguntar qual eram os anseios do meu coração. Ninguém nunca tentou estar comigo para saber como eu pensava, qual era a minha postura diante da empresa que eu estava servindo. Ninguém nunca. Para ele é assim: você é um número. Se é um número que não encaixa no que eu quero, rua. Daquele banco fui levado a um outro, onde os resultados que eu gerava dentro da empresa ia me fazendo conhecido dentro daquele lugar. As pessoas me conheciam pelo valor do lucro que o meu departamento deu naquele mês. Recebo uma gerência. Ninguém daquela empresa nunca perguntou para mim como estava a minha família. Mas ele perguntava para mim quanto eu iria produzir aquele mês. Eu disse para mim: eu não quero ser mais isso. Eu não quero ser um número para ninguém, eu quero ser uma pessoa. Eu quero ser um ser humano, eu quero olhar para a pessoa como pessoa. Eu não quero olhar para ninguém pelo que ela pode me dar, isso não me interessa.
Isso não me interessa, porque quem eu realmente quero pode me dar tudo num estalo de dedo. Num estalo de dedo. Eu disse no meu coração, nunca mais vou voltar. Hoje eu tenho trabalhado num ambiente onde números são muito importantes. Mas graças a Deus eu me coloco com pessoas que não me olham pelo número que eu gero. E o dia que isso acontecer, eu me desligo disso. Eu prefiro ser servente de pedreiro em algum lugar. Não estou diminuindo a profissão, não é isso? Do que ser de novo avaliado pelo o que eu gero para aquele ambiente. Isso não me interessa. Deus não olha para mim dessa forma. Deus olha para mim preocupado em como eu estou e quem eu sou. A Bíblia diz que Ele me conhece desde o ventre da minha mãe. A Bíblia diz, o salmista escreve que desde quando nós éramos matéria informe, Ele já sabia que todos, até os fios do meu cabelo são contados. Ele nunca olhou para mim pelos resultados, nem os positivos e muito menos os negativos. Ele nunca me avaliou pelos erros que eu cometi e também não me avalia pelos acertos, mas pela pessoa que eu sou, pelo coração que eu tenho. É assim que Ele avalia você. E é dessa mesma maneira que nós que somos filhos, somos lavados pelo sangue de Jesus, devemos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Ele é nosso Pai. E como Pai nos deu autoridade para olhar para as pessoas, com todo respeito no que eu vou dizer, como pais espirituais. Deus coloca pessoas para que você tenha paternidade sobre ela. Para que você possa olhar para aquela pessoa e com o mesmo coração compadecido de um pai para com um filho, possa ter para aquela pessoa que está perdida também. Esse lugar aqui, tem tantos lugares vazios. Tantos lugares. Nós podemos resolver isso numa semana. Se um grupo como esse começar a olhar para as pessoas como seres humanos. Você vai me dizer, pastor, as pessoas não querem, ok. Eu vou entender que muita gente não quer, mas eu não achei. E se você tiver curiosidade de realmente buscar, conhecer, eu não achei nenhum versículo da Bíblia que mostra Jesus fazendo um apelo desesperado para que pessoas viessem atrás dele. Eu vejo na Bíblia Jesus passando e pregando o verdadeiro e puro evangelho. E aonde aquele evangelho verdadeiro e puro era pregado, as pessoas iam se reunindo. As pessoas iam chegando. Eu nunca vi um discípulo de Jesus ter sabedoria para chegar diante de homens e determinar uma teologia sábia, profunda. Mas eu via discípulos obedecendo a ordem de Jesus, indo até aquele lugar e realizando aquilo que Jesus mandava realizar. E pelos milagres que aconteciam através da vida daqueles meninos, faziam com que os fariseus se enraivecessem de tal forma que queria acabar com a vida deles, porque tinha algo diferente naqueles meninos. Eles eram tão meninos que na primeira vez que eles são enviados por Jesus Cristo, quando eles voltam, a Bíblia diz que os olhos deles estavam maravilhados, e eles diziam, eu vi Satanás correndo. Quando nós chegamos, quando nós botamos o pé naquele lugar, o inimigo vazou. Eu vi. Não mudou. Esse ainda é o desejo de Deus para que nós, os filhos, antes que nós abramos a nossa boca, os inimigos daquele local, ó, porque está chegando um servo, uma serva de verdade, que não se corrompe pelos resultados que a vida pode dar, mas olha para as pessoas com o valor que ela tem. Você está comigo? Deus não te chamou para dar resultado financeiro para ninguém. Deus te chamou para apresentar o Evangelho, para colocar o Evangelho de uma maneira simples, para que as pessoas possam ter as suas vidas transformadas. Essa é a vontade do Pai, não há outra. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela minha vida. Eu quero pedir a Deus que me ajude a ser melhor cada dia mais.
Que eu possa cada dia mais amar as pessoas, ainda que elas não me amem. Que eu possa cada dia mais levar para as pessoas um pouquinho do evangelho simples que Jesus tem para oferecer para cada um de nós. Porque não foi um evangelho sofisticado que me alcançou. O que me alcançou foi a pureza da palavra amor. O que me alcançou foi a pureza da palavra, onde as pessoas não me julgavam, mas me amavam. E olhavam para mim e diziam: eu sei que você vai ser um grande homem de Deus. Eu me enchia de alegria quando alguém chegava em mim e dizia, depois de um culto como esse, dizia: e aí, você gostou? Eu falei: gostei. Aí as pessoas diziam: você não viu nada ainda. Cara, quando as pessoas diziam isso para mim, eu falava: uau, aonde mais o Senhor vai me levar? Eu senti tanto a presença de Deus, eu fui confrontado no amor de Deus, e ainda tem muito mais. Já são 20 anos, 20 e poucos anos, onde eu ouvi essa frase pela primeira vez. E todas as vezes que de alguma forma eu entro na presença do Pai, eu lembro da frase dizendo: eu não vi nada ainda. Ainda tem mais, sempre haverá mais. Sempre haverá mais de Deus para quem quer mais do Senhor. Sempre vai haver milagre do Senhor para quem quer se colocar como uma central de milagre, ou aquele que só busca, talvez encontre as migalhas que caem da mesa. Mas aquele que está disposto a ser a bênção, nunca vai faltar. Nunca vai faltar unção, nunca vai faltar o amor, nunca vai faltar uma palavra, nunca vai faltar poder, nunca vai. Infelizmente, Ló foi um homem que se vendeu pela situação que aquele lugar oferecia. Lucas 17, quando Jesus está avisando para aqueles homens como seria no dia onde tudo aconteceria com ele, ele começa a trazer à lembrança algumas coisas e chega até o momento onde ele diz: lembre-se da mulher de Ló, que manteve seu coração preso nas coisas daquele lugar impuro, sujo, horrível. E lembra do final que ela teve. Lembra da mulher de Ló. Nessa noite, se eu puder deixar uma palavra para você, eu vou dizer: lembre-se da mulher de Ló. A escolha dela não foi a melhor. Ela estava saindo de uma cidade suja, mas a alma dela estava presa naquela sujeira. Ela estava saindo de um ambiente impuro, mas a alma dela já estava corrompida com a impureza daquele lugar. Eu entendo que hoje o Senhor está querendo nos tirar de alguns ambientes que nós criamos na nossa vida. Eu entendo que hoje o Senhor está tentando nos mostrar algumas escolhas que nós estamos fazendo e já fizemos. Mas eu quero acreditar que de alguma forma Ele me coloca como porta-voz para dizer para você: sai desse lugar, porque esse lugar é um lugar de destruição. E há tempo, assim como houve para Abraão e os seus, há tempo para mim e para você. Nós podemos levantar desse lugar sem olhar para trás e partir para um novo lugar. E o melhor lugar, e eu encerro com esse versículo, o melhor lugar está no Salmo 91, onde ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Há um lugar para mim e para você. Há um lugar de descanso, de consolo, de conforto para mim e para você. Mas esse lugar é na sombra do Onipotente. Esse lugar é nos pés do nosso Senhor Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Fecha os teus olhos em nome de Jesus.